Isaías capítulo 19. O peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos do Senhor cruel, de um rei rigoroso, e ele os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Secarão as águas do mar, e o rio se esgotará, e ressequirá também. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, e as canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará e será arrancado e não subsistirá. Os pescadores gemerão e suspirarão todos aqueles que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salários ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, os conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sois filhos de sábio, sois filhos de reis antigos? Onde agora estão os teus sábios? Notifiquem-te agora ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra. Como bêbado quando se revolve em seu vômito. Não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, e todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá ao Senhor o Egito, e ferirá e o curará. Converter-se-ão ao Senhor, mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão até a Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra.
porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança.